Irmãos, sejam todos bem-vindos na Sociedade Espírita Paz em Jesus. Cumprimentando também aos irmãos internautas que estão assistindo pela internet no site espiritismosul.org.br. Então vamos iniciar a nossa doutrinária de hoje, realizando uma prece de abertura. Com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecemos-te, Pai. Agradecemos por mais esse dia em nossa vida. Te agradecemos por esta oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui juntos para estudar a tua doutrina. Que enviaste através dos Espíritos bondosos para nos auxiliar aqui na nossa jornada aqui na Terra. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus, que continue nos amparando em todos os momentos de nossa trajetória em nosso planeta Terra. Que possamos compreender, colocar no nosso entendimento, nos nossos corações, o que iremos estudar hoje e refletir sobre essas mensagens. Que possamos colocar em prática também no nosso dia a dia. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos dessa Casa Espírita, rogamos ao mentor espiritual Dr. Bezerra de Menezes para dar o início do estudo do trabalho doutrinário de hoje. Sim seja. Vamos refletir hoje, queridos irmãos, sobre o Evangelho. Precisamos do Evangelho, todos nós precisamos do Evangelho. Então vamos compreender um pouquinho mais o porquê disso, né? O porquê também de tanta, nesse momento atual da humanidade, por que a importância, a necessidade de nós estudarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Nos dias atuais, a humanidade está passando por muitos testemunhos decisivos, em que as escolhas, as decisões tomadas afetarão as futuras encarnações. Observando os acontecimentos atuais, vemos muitos conflitos, guerras, atentados, intrigas, ódios, a corrupção, a vingança, o sofrimento, muitas coisas, muitas calamidades, muitas coisas estão acontecendo. Muitos também entre nações, muitos entre pessoas desconhecidas, muitas vezes, mas muitas vezes entre pessoas conhecidas e até mesmo entre os próprios familiares. Acontece muitas desavenças. Vemos muitas pessoas buscando lucro, a procura dos bens materiais, do ouro a todo custo, da fama, da vaidade, do egoísmo. Parece que o caos está implantado em nosso planeta Terra, neste momento, pelo que se observa. O desespero de muitas pessoas desavisadas toma conta. Muitas pessoas ficam desesperadas. O estresse é avassalador. A depressão está em níveis elevados. E o suicídio apresenta índices assustadores. Tudo isso ocorre, na verdade, queridos irmãos, pela culpa das próprias pessoas, pela invigilância, porque buscam na vida apenas o sentido material. Não procuram buscar um sentido mais elevado. Enquanto nós buscarmos o nosso sentido material, imediatista da vida, vamos sofrer muito. A maioria da humanidade vai sofrer muito. Quando nós buscarmos um sentido mais elevado e espiritual da vida, certamente passaremos por esses tormentos que está passando a humanidade com mais fé, com mais tranquilidade, com mais calma. O próprio Jesus Cristo nos ensinou
amar aos nossos irmãos como Ele nos amou, dizendo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas a maior parte da humanidade não viu Jesus. E não ouvem até hoje. Muitas coisas acontecem por causa de não ter ouvido essa máxima de Jesus Cristo. Ó, trancou. A doutrina espírita deu uma trancadinha aqui, ó, mas vamos seguir. A doutrina espírita, que surgiu em abril de 1857, codificada por Allan Kardec, que neste ano completa 160 anos, trouxe uma luz para a humanidade, reafirmando o que Jesus já tinha dito e esclarecendo ainda mais. A função do Espiritismo é libertar a consciência da sua sombra, o coração das amarras emocionais negativas, iluminando interiormente o ser para compreender a causalidade de toda e qualquer ocorrência, conforme afirmou o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. Então, o Espiritismo tem como função libertar, libertadora, nos liberta nossa consciência de nossa sombra interior. O coração, ela liberta dessas amarras negativas que ainda temos, nos ilumina interiormente. Mesmo assim, as pessoas, com todos esses anos ainda, 160 anos da doutrina espírita que completa no mês de abril, as pessoas ainda não dão importância, não se preocupam ainda com essa realidade espiritual. Entendeu? E desta forma fica fácil, porque as pessoas não têm esse interesse, e fica fácil desses espíritos trevosos, vingativos, manipularem as pessoas. Espíritos que já desencarnaram, já morreram, e que estão no mundo espiritual só para perturbação, para perturbar, ocorrendo as obsessões desvairadas, as influenciações. O planeta Terra passa por uma turbulência geral, como nós todos já sabemos. E por que tudo isso? Por que todo esse desespero? Por que as pessoas andam desesperadas? Muitas, né? O que está acontecendo com a humanidade? Os espíritos superiores ensinam, emissários de Jesus, que estamos no momento de uma transição planetária. Passamos por um momento de transição. É um momento de passagem do nosso planeta Terra, de mudança de estado vibracional. Um estado onde nós temos um planeta de provas e expiações, vamos passar para um outro estado vibracional, que é de regeneração. Esse estado de regeneração, como o próprio nome já está dizendo, demonstra que as pessoas que aqui viverem já estarão na fase de regeneração, já estão iniciando a sua regeneração e já têm um desejo e uma vontade de mudar, uma vontade de ser melhor, de vencer as suas imperfeições, de não ficar no ódio, na vingança, na guerra, no egoísmo, nos orgulhos. São pessoas, nessa época nesse estado vibracional, as pessoas já vão ter esse intuito interior de mudança, de querer melhorar. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, num livro muito interessante, Perturbações Espirituais e Bem Atual, fala que, psicografado por Divaldo Franco, ele diz que nestes dias a humanidade passa por muitos testemunhos decisivos, principalmente a comunidade cristã espírita. Então, além de toda a humanidade
que está passando por esses testemunhos, a comunidade cristã espírita, nós, os espíritas, estamos passando por mais diretamente desta observação desses espíritos trevosos. E diz o espírito Filomeno de Miranda: as forças do mal estão atacando sem clemência, tanto de forma sutil como em processos obsessivos dolorosos, para que os ensinamentos de Jesus Cristo não sejam implantados na Terra. Então, por isso, tanto caos que está acontecendo, que nós observamos, as pessoas desavisadas, pessoas que não têm interesse nenhum de conhecer essa realidade espiritual, são presas fáceis. Mas eles estão atacando também quem? Os espíritas. Por quê? Porque os espíritas têm conhecimento e querem levar esse conhecimento adiante. E essa não é a ideia deles. Então essas forças estão atacando as pessoas espiritualmente sem clemência, como diz ali, e tanto de forma sutil como em processos obsessivos. Por isso que hoje você vê muitos processos obsessivos de tanto essas influências. Então essas forças são espíritos trevosos, vingativos, que se utilizam das debilidades morais das pessoas, porque ainda se comprazem em intrigas, na agressividade, na violência, nos vícios de toda ordem. Então, com a falta do conhecimento e da vigilância das pessoas, e também de muitos espíritas, que vivem momentos turbulentos, na próprio dia a dia, os vingadores influenciam os encarnados, manipulando-os como eles querem. Com todas essas influências espirituais, aí é o que acontece? Aquilo que nós falamos no início. As discussões, intrigas, brigas, ódios, vingança, separações. Toda essa influenciação é ocorrida, a maioria das vezes, por esses irmãos que querem o caos. Conforme nos alerta o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, a organização anticristã ora se esforça por gerar distúrbios entre os novos discípulos de Jesus, afeiçoados à revelação espírita. Então são espíritos que ainda não conhecem a realidade do Cristo, do Evangelho, mas eles se dizem anticristo. E eles se esforçam em combater, principalmente os espíritas. É importante esse livro, na verdade, porque esse livro é um esclarecimento para nós espíritas, para que nós saibamos como nos defender, como proceder, porque vai acontecer e já está acontecendo muita influenciação. Porque é mais fácil influenciar uma pessoa que não sabe nada, que não tem nenhum conhecimento, aí fica fácil. Isso eles fazem toda hora. Mas quando eles querem influenciar um espírita que está invigilante, também fica fácil, porque ele não está vigilante. E mesmo assim, muitas vezes, acaba falhando. Eles tentam prejudicar os espíritos equivocados, o progresso espiritual da humanidade e frear a regeneração do planeta, tentando destruir a evolução da doutrina espírita no mundo. Olha só, a intenção deles não é pouca, não. É contra o próprio Cristo. Eles estão tentando destruir o progresso espiritual da humanidade. Essa transição que nós vamos passar para o mundo de regeneração. Isso eles querem bloquear o máximo que eles puderem. Como se defender dessas influências invisíveis? Então isso é importante nós refletir um pouco. A busca do amor a Deus e a Jesus, através da oração, da vigilância de pensamento,
da atitude no bem, da prática da caridade, do estudo do Evangelho, da transformação moral. Isso alguns fatores de defesa de nós, espíritas, que conhecemos. Devemos sempre buscar a confiança, o amor em Deus, em Jesus. Nunca duvidar do amor de Deus. Orando, vigilando nossos pensamentos, tendo uma atitude no bem, no nosso dia a dia, praticando a caridade, não só com as pessoas necessitadas, mas na nossa família. Na nossa família, com o nosso filho, com a nossa esposa. Estudo do Evangelho. É importante essa assimilação do Evangelho de Jesus em nós. E a transformação moral disso tudo resulta também. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores na questão 469. Porque nem o podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Ele pergunta. E os espíritos superiores respondem, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, não é tanta coisa assim. Praticando o bem e tendo confiança em Deus. Esse é o que eles informam. É só isso aí. Agora, muitas vezes nós não fazemos bem isso aí. Por isso que ficamos, nessa influenciação muitas vezes. Mas se nós procurarmos sermos corretos, praticar o bem, tendo fé, pondo toda a nossa confiança em Deus, dificilmente algum espírito vai resistir a nos atacar toda hora, se nós estamos sempre com o pensamento voltado a Deus. Disse o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda que os servidores de Jesus Cristo não operam a sós, sempre assistidos por aquele que lhes é o modelo superior e ao qual se oferece em regime de totalidade. Então isso é importante nós sabermos também que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos um espírito protetor que nos auxilia. Além de tudo, quando nós entramos num trabalho da doutrina espírita, muitas vezes não é só o espírito protetor. Tem outros espíritos interessados no nosso progresso, da nossa reencarnação, os espíritos que nos auxiliam na reencarnação, espíritos protetores da casa espírita. Então eles também estão interessados em nos auxiliar. Por isso que nós nunca estamos a sós. Nós temos que ter a confiança, a fé. O Espírito de Verdade nos pediu, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, olha só os dois ensinamentos que o Espírito de Verdade, que no nosso estudo é Jesus Cristo, que é o coordenador da doutrina espírita. O que ele pede para nós? Amai-vos e instruí-vos. Estudo. Então, o amor e o estudo. Essa, na verdade, é as duas asas que vai nos elevar espiritualmente. Se for juntas, Seguir Jesus Cristo significa aceitar suas bem-aventuranças, seus ensinos, demonstrando que vale mais agir com humildade e amor do que nos tornarmos prepotentes, rebeldes, orgulhosos, egoístas e insatisfeitos. Então Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, como o próprio Allan Kardec nos ensinou. Por isso que, nós, aceitando as bem-aventuranças, nós vamos estar, não digo protegidos, mas nós vamos estar mais equilibrados diante a esses ataques do que se nós fôssemos
ficar na rebeldia, no orgulho, na insatisfação. Nós íamos estar invigilantes. Ia ser muito mais fácil esse ataque. Agora, o importante, como nós falamos, é a prática do estudo do Evangelho de Jesus. Porque somente o estudo aprofundado e refletido e persistente, com a execução desses ensinamentos em nosso dia a dia, é que irão, aos poucos, sendo assimilados pelo nosso inconsciente profundo, para que se torne uma realidade em nós. Então não adianta nós estudarmos e não botar em prática no nosso dia a dia. É estudando, é assim, é nos observando. Um dia nós estamos sem paciência, vamos refletir sobre isso e vamos tentar buscar a nossa paciência. Uma vez nós não conseguimos perdoar, vamos refletir sobre isso e vamos procurar perdoar. É procurando todo momento, buscando essa nova transformação em nós. Só assim que nós vamos assimilar esses ensinamentos do Evangelho de Jesus em nós. Isso vai fazer parte de nós e nós nunca mais vamos perder. Depois que nós assimilar, não perde mais. Enquanto nós não assimilar, vai ter muita gente que vai querer nos tirar da paciência. Quando nós assimilar, nós já vamos ter sempre paciência. Então é um trabalho diário, né? A doutrina espírita é essencialmente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas quanto de nós se lembra disso? Quando falamos, agimos, divergimos, discutimos e perdemos a paciência? Ou impomos as nossas convicções aos outros e não aceitamos opiniões? Quando nos calamos para que o irmão fale e se expresse? Quando somos fraternos, mesmo recebendo incompreensões e ingratidão? Quando não agredimos com palavras, quando somos contrariados? Quando verdadeiramente perdoamos a quem nos ofende? Quando amamos a quem nos prejudica? Ou achamos que ele é nosso inimigo? Quando auxiliamos e somos solidários aos caídos das calçadas? Quando oramos aos que nos perseguem e nos caluniam? Quando somos caridosos com o nosso próximo em relação a todos, indistintamente, inclusive com nossos familiares? Por isso, queridos irmãos, é que precisamos do Evangelho. Por isso e muito mais, precisamos do Evangelho. O Evangelho, ele deve ser a nossa meta a alcançar. É indispensável que estudemos e pratiquemos os ensinamentos do Mestre Jesus para alcançarmos essa evolução e sermos felizes. A vivência do Evangelho deve ser a nossa meta diária, o nosso sentido para a nossa vida, o nosso objetivo a alcançar. Então, qual é o sentido da nossa vida? O Evangelho. Esse deve ser o sentido da nossa vida. Se nós seguirmos esse sentido, nós não nos perderemos, com certeza. No livro Perturbações Espirituais, já citado, né? Psicografado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, aliás, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo Divaldo Franco. Ele diz assim: é indispensável retornar-se à simplicidade evangélica, mesmo tendo-se em vista os modernos padrões da cultura, do comportamento e das circunstâncias sociais e ambientais. A humildade é virtude muito esquecida, mas que foi exaltada pelo Mestre em todo o seu apostolado. Então ele continua nesse livro: felizmente, o número de servidores fiéis que estão comprometidos com o programa do Mestre é bem expressivo,
e se encontram conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência no cotidiano. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas. E aqueles que ainda se encontram mergulhados nas suas densas construções, libertem-se antes do grande exílio. Então vejam que ele não está expulsando ninguém, ele não está excluindo ninguém. Ele justamente o que ele diz? A fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas. Ele quer auxiliar. Aqueles ainda que se encontram mergulhados nas suas densas construções, libertem-se antes do grande exílio. Nada impedirá o avanço do progresso. Nenhuma força logrará êxito, opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração, conforme vem ocorrendo. E aí nós temos que ter a confiança. Jesus está no comando desse empreendimento e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processo de reencarnação, a fim de apressar a grande mudança. Então conta-nos os mentores espirituais, os livros, que muitos do tempo dos apóstolos, quase todos vão reencarnar. O Espírito João, Francisco de Assis, que é o mesmo, né? Todos apóstolos que vão reencarnar, e todos franciscanos também, e muitos outros. Por quê? Para auxiliar nós nesse processo de transformação. Não só nós, mas os que estão muito equivocados, né? Inclusive os obsessores e os espíritos anticristo, que ainda se comprazem nisso, que é momentâneo. Isso também eles vão deixar. Então nos fala também o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, diz assim, nunca, portanto, duvidar-se da proteção do Senhor. Então nós temos que ter fé. Fé, confiança no amor do Cristo por nós. A fé é uma escadinha que nós vamos desenvolvendo dia após dia. Não vamos ter fé, né? Nós temos que ir seguindo os passinhos e sempre para frente. Assim nós conseguimos a nossa vitória nesta encarnação. Assim agradecemos, irmãos, essa oportunidade e rogamos a Deus que todos permaneçam em paz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos doutrinários de hoje. Já com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, te agradecemos, Pai bondoso, por essas luzes que emanastes nesses momentos sobre todos nós. Que essas energias desçam como bálsamo, um alívio das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que são passageiros, Senhor. Sabemos disso. Agradecemos essa oportunidade de estarmos compreendendo um pouco da tua doutrina que enviastes através do Mestre Jesus, o Evangelho e a doutrina espírita, que tanto nos auxilia em nossa caminhada, que possamos ter força, vontade, ânimo para praticar nosso dia a dia. Fortaleça nossa fé,
para que possamos permanecer firmes apesar de muitos raios. Que Deus ampare a todos nós. Ampare também aqueles que estão nas ruas, que não conhecem essa doutrina, que não conhecem os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que possam também eles serem amparados com o nosso amor e com o amor dos benfeitores amigos. Agradecendo a Deus, a Jesus, rogando ao benfeitor espiritual dessa casa, Dr.